Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Hello, people! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal Freewini, este canal maravilhoso que não está assim muito ativo ultimamente, mas no próximo vídeo eu vou explicar para vocês por quê. No vídeo de hoje, no entanto, é um ET Bilu. E como todos os vídeos do ET Bilu, a gente segue o conselho do nosso ETzinho mais querido do Brasil e vamos atrás de buscar conhecimento. E nessa busca do conhecimento, eu fiz uma votação, uma enquete no meu Instagram umas 2 semanas atrás e perguntei para vocês qual o tema do vídeo de hoje que vocês queriam. E vocês disseram que vocês queriam saber mais sobre lugar de fala. Então, o nosso ET Bilu de hoje será sobre lugar de fala. A gente vai discutir esse conceito, eu vou tentar dizer o pano de fundo e mais ou menos da onde o conceito vem. Mas não vou estar falando sozinha. Nossa, que gerúndio horroroso, né? Eu fiz esse roteiro com a ajuda de ninguém menos do que Djamila Ribeiro, que escreveu esse livro maravilhoso, que se chama Lugar de Fala, que é dentro dessa coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção que ela foi a coordenadora, que são vários autores negros, inclusive é uma coleção mara. Eu tenho o Empoderamento da Joyce Bert, se eu não me engano, tem o Racismo Recreativo e tem o Racismo Estrutural, mas eles são vários livros, então eu recomendo que vocês comprem. Mas o Lugar de Fala, ele é o primeiro da coleção e foi escrito pela própria Djamila Ribeiro. Esse livro é da editora Jandaíra e ele é de 2019, é um livrinho super pequenininho, mas que contém muito conteúdo, muita coisa pra gente entender, e eu super recomendo que vocês adquiram. Eu acho que ele tá uns R$15 na Amazon, vou colocar o link aqui. Também pode ser lido em e-book, né? Mas vocês viram aqui como é que eu marquei milhões de coisas, porque ele é um livro essencial. Então, acompanhe o vídeo, meu nome é Winnie, sejam bem-vindos ao canal Freewini. Aproveita, se inscreve nesse canal aqui, toca no sininho de notificação para você receber avisos de quando novos vídeos vão aparecer, mas normalmente os vídeos saem nas quartas-feiras às 19 horas. Puxa a vinheta. Para começo de conversa, meus amigos, eu vou ser sincera que eu mesmo não entendia muito bem o que o lugar de fala queria dizer. Na minha cabeça, eu estava usando o conceito certo, porque eu tinha visto alguns vídeos no YouTube dizendo do que se tratava, e eu achei que eu tinha conhecido, entendido o que é lugar de fala, né? Mas aí eu fui ler, a Djamila me falou: não, amiga, você está precisando estudar mais para poder saber do que você está falando. Então, cada dia mais da nossa vida, a gente aprendendo, né? E lugar de fala, gente, é um desses termos, né, conceitos, por assim dizer, que vem da abordagem acadêmica, da abordagem científica, mas acaba se tornando muito famoso no mundo pop, na cultura pop, e acaba sendo usado até de forma muito leviana, às vezes, porque as pessoas muitas vezes não sabem o que elas estão falando, né? Levanta a mão. Certamente que sim. Então é muito comum as pessoas dizerem assim hoje: ah, eu sou LGBT, então eu tenho lugar de fala para falar sobre as pautas LGBT. Ou então, ah, eu sou negra, então eu tenho lugar de fala para falar sobre as pautas da negritude. E isso não é ruim. O que é ruim é quando vira piada. Tipo, ai, eu sou do signo de Áries, então eu tenho lugar de fala para falar sobre arianos. Ou então, sei lá, ai, eu sou baixinha, pessoa com baixa estatura, então eu tenho lugar de fala para falar sobre pessoas. E é exatamente essa piada que mostra o problema do conceito lugar de fala, porque toda vez que a gente usa o conceito do lugar de fala, a gente acha que a gente está falando sobre o âmbito individual, a vivência de cada indivíduo. Então, por eu ser negra, eu, Winnie, um indivíduo negro, eu teria automaticamente lugar de fala para falar sobre negritude. Ou por eu ser uma mulher de 1,64 m, eu poderia falar lugar de fala para falar sobre mulheres de 1,64 m. E faz parecer, inclusive, que as pessoas que não estão dentro dessas vivências não teriam espaço para falar sobre isso. Como essas pessoas que não pertencessem a minorias, ou seja, que estivessem em lugares sociais mais privilegiados, elas não tivessem direito de ter lugar de fala. Assim como a pessoa que é branca muitas vezes acha que ela não é racializada, ela não se entende como branco, né? Ela se entende como ser humano e as outras pessoas são de raças distintas da dela, entendeu? E o lugar de fala seria isso, seria exclusivo para as pessoas das minorias, quando na verdade não é, justamente porque o lugar de fala não está falando sobre
a nossa vida como indivíduo, nosso âmbito individual. O conceito de lugar de fala, ele abrange o coletivo, ele fala sobre um lugar social, né? E por isso, a vivência individual de uma pessoa não pode necessariamente estabelecer um lugar de fala dela sobre uma coisa, mas sim a sua vivência como parte de um grupo do coletivo, né? Que envolve outras pessoas, entre aspas, iguais a ela. O que acontece? O conceito de lugar de fala, ele vem muito de uma tradição da segunda onda do feminismo, por ali, que é muito que fala sobre o político, o coletivo, né? Que é muito da ideia da modernidade, do século XX. Mas a gente hoje vive, entre aspas, numa pós-modernidade. Na pós-modernidade, tudo é sobre o indivíduo. Até o que a gente consome na Netflix, no Spotify, é tudo feito para que seja adaptável a cada um indivíduo. A gente quer ter essa individualidade respeitada, a gente quer se apegar à individualidade, mas a gente não vive num mundo pós-moderno. A gente vive num ideal pós-moderno. Então, nesse mundo que a gente vive, o mundo aqui, Brasil, ou mesmo o mundo como um todo, a gente ainda está dentro de um coletivo, dentro de um grupo social, um local social. Então, mesmo que eu não seja uma mulher negra que esteja o tempo inteiro sendo bombardeada com racismo, sexismo, e seja empregada doméstica e esteja na periferia, eu estou envolvida num grupo coletivo em que muitas mulheres são assim. Dentro desse local social, eu tenho lugar de fala, sim, para falar sobre a negritude como um todo, mas não necessariamente partindo de uma vivência individual, porque a minha vivência individual pode ser diferente do grupo, pode ser melhor, pode ser pior, né? E da mesma forma, o lugar de fala, ele não é um conceito excludente, ele não é um conceito que cerceia o seu direito de falar, mas sim ajuda para que a pessoa possa falar do seu ponto de partida, da sua classe ou recorte social. Então quero falar um pouco sobre o pano de fundo do conceito, né, de lugar de fala. Vamos lá. A Djamila, ela vai usar muito o caso das mulheres acadêmicas negras que fazem, né, produção de ciência, e fala muito da importância das produções intelectuais de grupos que foram historicamente marginalizados, porque faz com que esses grupos se tornem sujeitos políticos, né? Para romper sempre com aquela ideia de que a ciência e a intelectualidade, ela tem sempre que ser produzida de forma apolítica, anódina, imparcial e neutra, né? Ou seja, tem muito essa ideia muito cartesiana, muito baconiana, que vem muitas vezes da ciência, das ciências naturais, né, das ciências que não são sociais, de que o cientista ele tem que fazer um estudo quase num tubo de ensaio, como se ele não fizesse parte do estudo, como se o pano de fundo da vivência dele, o que ele estudou, a situação onde ele vive, né, enfim, todas as questões do plano social, elas não interferissem naquela pesquisa. E a gente sabe que nas ciências sociais isso não acontece. É quase como se o pesquisador precisasse ficar analisando a situação de uma forma muito de fora, assim, só analisando a situação, só que de fora, como faria Foucault. Quando na verdade existem muitos métodos dentro das ciências sociais de que o pesquisador se coloca também como parte do objeto de estudo. Então, se algum dia vocês verem minha tese aí publicada, vocês veem que eu use também, eu me coloco como parte do estudo também. E por que disso, gente? Porque toda vez que uma acadêmica feminista, que muitas vezes ela junta a prática, né, a praxis com a teoria, a maioria das acadêmicas feministas negras ao mesmo tempo são ativistas, toda vez que ela vai tentar produzir ciência, ela é acusada de partir de uma pauta identitária, ou seja, uma pauta individual, uma pauta que na verdade traz uma quebra. A gente sempre é acusada, as afrofeministas, de que a gente está tentando criar uma cisão dentro do movimento feminista, quando na verdade o que a gente está querendo é justamente que o movimento feminista abranja todas as mulheres e todos os tipos de mulheres, porque as questões que afetam as mulheres afetam de formas diferentes. Então a gente não pode tentar universalizar o conceito de mulher. Mas quando a gente traz à tona as diferentes vivências de mulher numa pauta mais interseccional, a gente não está querendo dizer que uma opressão é superior à outra, como por exemplo, o meu sofrimento com o racismo vai ser pior do que o sexismo de uma mulher branca. Não, para Djamila, opressão é opressão, não existe hierarquia de opressão. O que ela quer dizer, na verdade, é que existem diferentes tipos de opressão nas vidas de diferentes tipos de mulheres, e cada mulher vai viver uma vida de uma forma diferente. E aí eu quero usar um exemplo para vocês, nem eu entendi o que eu disse aqui agora. É o quê?
Existiu sempre, principalmente com as mulheres brancas, o chamado mito da fragilidade, que foi um mito que a masculinidade criou aí pelo século XIX, que falava da mulher como um anjo do lar, como um ser frágil, porque a gente tem o corpo, a estrutura física menor, como se a gente precisasse sempre ser servida, que a gente não podia, né, o homem tem que abrir a porta do carro pra gente, o homem tem que nos proteger, quase como se a gente fosse criança, sabe? A mulher tem que sempre ser cuidada, delicada, como se fosse uma flor. Para você que recebeu uma rosa no Dia da Internacional das Mulheres, é justamente daí que vem. A mulher é delicada, perfumada e cheirosa e linda como uma flor. E as feministas brancas vieram durante muito tempo tentar quebrar com esse mito, que inclusive vinha muito do mito de assexualidade da mulher branca, como se ela fosse um corpo puro, um cristal a ser lapidado, a ser cuidado no pedestal. Quando na verdade elas vinham convivendo com violência todos os dias, e tendo trabalho de parto, e fazendo esporte, e trabalhando fora. Então as mulheres brancas, as feministas brancas vieram tentando quebrar com esse mito. Do outro ponto de vista, mulheres negras, eu tenho certeza que as indígenas também, a maioria das mulheres negras, como um coletivo aqui, não costumam sofrer com o mito da fragilidade, não. Pelo contrário, durante o período da escravidão, que é da onde vem todos esses problemas, a mulher negra era considerada um bicho, quase um cavalo. Não havia uma distinção de força física em relação ao homem negro. Inclusive ela trabalhava lá na lida, na plantação de café, na plantação de algodão, com um bebê no bucho, um agarrado nas costas, uma criança do lado. Ela era resistente à chibata, inclusive diziam que uma mulher branca jamais ia aguentar aquela chibatada. O mito e o fato do mito da fragilidade não afetar a mulher negra não quer dizer que seja uma coisa positiva, pelo contrário. Faz com que a mulher negra, o corpo da mulher negra, seja mais vítima de violência, inclusive hoje em dia de violência obstetrícia. Naquela época da escravidão, era vítima de violência física, do excesso de trabalho, de não ser feminilizada, e hoje é vítima de outros tipos de violência, como a obstetrícia, como se o corpo da mulher preta fosse mais resistente à dor do que o da mulher branca. E o que eu quero dizer com isso? Que os corpos das mulheres brancas e pretas, eles são encarados diferentemente pela sociedade. E eles não são, então, corpos universalizados, logo as vivências também não seriam universalizadas. Por isso, os dois tipos de grupos, feministas pretas e feministas brancas, estão em locais de fala diferentes quando se trata a corporalidade da mulher. A gente tem sim problemas irmãos, como por exemplo violência sexual, violência física, mas de pontos de vista diferentes, de vivências diferentes. Mas aí a gente pode tentar pensar de onde vem esse termo. Aparentemente não existe uma origem clara do termo lugar de fala. O que se acredita, é a Djamila que fala, é que ele pode vir sobre uma discussão do que se chama feminist standpoint, ou ponto de vista feminista, misturado com a discussão sobre diversidade, uma teoria crítica racial e o pensamento decolonial. A Djamila, ela fala muito sobre o ato de falar, sobre o poder da linguagem, do discurso. E não apenas o ato de falar como o ato de emitir sons, mas sim o ato de poder existir, de falar sobre você mesmo, de se autorrepresentar, né? O lugar de fala, então, seria um contexto de se refutar essa nossa historiografia tradicional e a hierarquia, né? Quando a gente fala de direito da existência digna, né, nós estamos falando de locus social, ou seja, do local social, de como esse lugar imposto socialmente dificulta muito a transcendência social. O que não tem a ver com a visão essencialista de que, por exemplo, somente o negro pode falar sobre negritude, ou somente a mulher pode falar sobre feminismo, somente o LGBTfobia. Ou seja, um homem branco pode falar sobre racismo, mas partindo do seu local social, de alguém que se privilegia do sistema racista. Ele não pode falar sobre racismo como sendo vítima de racismo, porque ele não é. Mesmo aqueles coitados que ficam inventando que tem racismo reverso, não. O branco pode sim falar sobre racismo, desde o momento que ele entenda o que racismo quer dizer e fala do seu local como alguém que é branco, como alguém que está sempre privilegiado por esse sistema. E mesmo assim, esse branco pode perceber, saber que ele vem dessa situação de privilégios e mesmo assim ele ser antirracista. Mas o fato do branco ser antirracista não faz com que ele perca seus privilégios de ser branco, a menos obviamente que a sociedade mude e não exista mais privilégios por ser branco, preto, amarelo ou pardo, enfim. Como diz a Patricia Hill Collins, a experiência do indivíduo ela importa, mas o foco é justamente tentar entender as condições sociais que constituem o grupo social do qual o indivíduo faz parte. E quais são as experiências que esse indivíduo compartilha com esse grupo. Reduzir a teoria do lugar de fala e do ponto de vista feminino apenas às experiências individuais é um grande erro, pois o que a gente defende no lugar de fala é que as
opressões estruturais afetam as vidas das pessoas de forma coletiva, né? E ao mesmo tempo essas opressões estruturais, elas impedem que vários grupos de indivíduos tenham direito à fala, ou seja, direito de existir, direito de se autorrepresentar. E isso também vai dizer que não quer dizer que o fato de uma pessoa ser negra ou de um indivíduo ser mulher vai fazer com que essa pessoa tenha uma visão crítica para falar sobre feminismo ou negritude, entendeu? Porque essa pessoa pode ser negra e dizer que ela nunca se sentiu vítima de racismo, ela pode interpretar que situações que ela viveu na vida dela não eram racistas. E esse indivíduo que diz isso, que muitas vezes são indivíduos reacionários, eles são geralmente cooptados pelos grupos privilegiados para usar como exemplo e falar, olha aí, ó, como é que racismo é mimimi. Eu tenho este amigo preto meu que diz que não sofreu racismo, que é meu amigo preto aqui, né, que ele não sofreu racismo, que racismo não existe, que tudo é meritocracia. Eu tenho essa mulher aqui que virou ministra, né, e que ela diz que feminismo é mimimi, que a mulher avança pela meritocracia. Eles pegam este indivíduo que não necessariamente tem senso crítico e que não entende o seu lugar de fala, o seu locus social, como um exemplo para dizer que as discussões dos grupos desprivilegiados são mimimi, são reclamação, são vitimização. E o problema, gente, é que o fato dessa pessoa dizer que ela não sentiu desprivilégio, que ela não se sentiu oprimida, que ela acha que racismo não existe mais, não quer dizer que ela não vá ser vítima de racismo, né, gente? Não é porque você diz que acha que racismo não existe, ou que machismo não existe, que você não vai ser vítima dele, né? Por mais que sujeitos de minorias, eles sejam reacionários, eles não deixam de sofrer de opressão social. E o contrário também é verdadeiro, por mais que pessoas pertencentes a grupos privilegiados se tornem antirracistas, se tornem antimachistas, não quer dizer que essas pessoas vão deixar de ser privilegiadas por estar no seu espaço de privilégio dentro desses sistemas, entendeu? Então, por mais que um homem diga que é aliado do feminismo, ele não vai deixar de se beneficiar com o sistema machista que coloca ele sobre as mulheres. E é até por isso que a gente diz que um homem não pode ser feminista, né? Porque ele não está envolvido dentro da opressão, mas ele pode sim ser aliado, porque ele percebe do lugar de fala dele, do locus social dele, os seus privilégios e tenta combater para que esses privilégios deixem de ser privilégios e se tornem direitos para todos. E a teoria do lugar de fala, ela é muito criticada porque muitas das pessoas, incluindo eu, não entendem o que o lugar de fala quer dizer, né? Acham que é uma coisa muito pós-moderna, que cada pessoa está falando sobre si mesma e que se você não tem vivência daquilo, né, você não pode falar sobre aquilo, mas também é criticada porque estar num momento, num lugar de privilégio é muito confortável e você não quer ouvir aquilo. Você não quer que o desprivilegiado fale, porque você não quer escutar. As vozes silenciadas, elas sempre trazem um incômodo, sempre trazem um conflito. E é muito por isso que quando uma mulher negra, feminista, abre a boca para falar, muitas pessoas falam que ela é muito violenta, que ela é muito agressiva, simplesmente porque quando a gente mexe no conforto do outro, o outro fica se sentindo mal. Ele não quer sair do status quo, ele não quer ouvir que ele está tendo privilégio, ele quer realmente acreditar que ele tem o que ele tem, socialmente falando, porque ele mereceu, ou que nós somos todos iguais, ou que a pessoa não enxerga a cor, e é isso. E esse ato de não ouvir, de deslegitimizar o discurso, de tratar tudo como mimimi, é simplesmente mais uma forma da pessoa não sair do seu espaço de conforto e continuar sendo conivente, sendo cúmplice desse sistema de opressão, quando a pessoa simplesmente nega e diz que ela simplesmente não faz parte dessa história. É assim, a escravidão ou o holocausto acabaram tantos anos atrás. Isso é problema dos meus antepassados, ou de antepassados meus, isso não tem a ver comigo. Eu prefiro acreditar que não existe antissemitismo e racismo e misoginia hoje em dia, isso é coisa do passado. Para mim é simplesmente mais fácil negar e continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi, boiando no privilégio social. E por último, meus amores, a Djamila vai dizer que lugar de fala e representatividade são coisas distintas. E aí é que acontece muito com a gente que está tentando se desconstruir, é nesse momento que a gente erra o significado de lugar social. A Djamila vai dizer, né, que os conceitos de lugar de fala e representatividade são distintos. E ela vai usar o exemplo, por exemplo, de uma mulher trans negra. Uma travesti, uma trans negra, pode não se sentir representada por um homem branco cis, mas esse homem branco cis pode sim teorizar sobre a realidade de pessoas transgênero, travesti, negras. Mas ele vai partir do lugar de fala que ele ocupa, como um homem branco cis. Porque a gente acredita que não pode haver essa desresponsabilização do sujeito de poder. Não é só a travesti que tem que falar do problema de ser travesti na nossa sociedade. O homem branco cis, a mulher branca cis, também tem que se preocupar. A travesti negra, ela fala
fala a partir de sua localização social, assim como o homem branco cis também fala do ponto de vista de sua localização social. E falar a partir desse local social vai romper com essa lógica de que apenas os subalternos falem de suas localizações, como se o homem branco ele fosse o elemento universal. O homem branco cis hétero ele é universal e todos os outros tipos de pessoas são disparidades, então ele não fala do lugar social. É a gente que tem que falar do nosso local social em referente a ele. A forma como a nossa situação é discutida é sempre como se a gente estivesse se comparando a outra pessoa. A gente vai ser sempre o outro do outro, até que o sujeito do poder, ou seja, exemplificado pelo homem branco, cis, hétero, blá blá blá, começa a perceber que ele também tem um local de fala, que ele também tem locus social. E que ele precisa-se cada vez mais de que o homem hétero discuta heterossexualidade. Que o homem cis escuta cisgeneridade, que o homem, o masculino, discuta a masculinidade. Eles precisam discutir isso também, para poder tentar se desconstruir. E como conclusão, a gente consegue entender que todas as pessoas possuem lugar de fala, pois estamos falando da localização social. Mas é necessário também indivíduos pertencentes ao grupo privilegiado, né? Seja hétero, seja branco, seja judaico-cristão, enxergarem as hierarquias produzidas a partir do seu lugar e como esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares sociais dos seus subalternizados. Todas as pessoas, gente, têm lugar de fala, mas a depender do seu locus social, elas falam de lugares distintos. Então, o lugar de fala pode sim ser abrangido para outras pessoas. Ele não é uma forma de silenciamento do grupo privilegiado. Ele é simplesmente mostrar que as pessoas do grupo subalternizado também têm direito de falar. E que o grupo privilegiado também tem direito de falar, cada um falando do seu ponto de vista e tentando discutir e gerar o conflito que é importante para a mudança. Então a gente tem que começar a aprender a se ouvir. Parar de achar que a pauta do outro é sempre mimimi, é sempre vitimização. Eu mesmo, como feminista, durante muito tempo fui um pouco anti-homem, até eu começar a entender como a masculinidade tóxica afeta os homens. Mas os homens também têm que estar falando sobre isso. Os homens precisam, os homens héteros, os homens gays, os homens cis, os homens trans, têm que começar a discutir como a masculinidade tóxica afeta eles também, como o machismo é ruim para eles. Entendeu? Eles têm que entender do seu local, porque eu consigo entender do meu ponto de vista como a masculinidade tóxica afeta a vida de um homem. Mas eu preciso que o homem entenda isso e possa me explicar da vivência dele como coletivo, como isso afeta. Então todo mundo tem que se ouvir e tem que gerar conflito mesmo, porque o conflito ele gera mudança. A gente tem que parar de tratar o lugar de fala do outro como se fosse violência, como se fosse agressividade, sabe? Como se as pessoas quisessem se separar, porque o mundo é separado, gente. Se você fica dizendo que você não vê cor, que você não vê gênero, você simplesmente está querendo viver na terra de ninguém, você quer viver na terra dos ursinhos carinhosos. O mundo de verdade é esse aqui. Se você continua dizendo que acha que racismo não existe, que você não vê cor, que você não vê gênero, você simplesmente está negando a humanidade de um grupo de pessoas que não são iguais a você. E é isso que o lugar de fala vem tentar quebrar, que a gente pare de universalizar o ser humano, porque o ser humano simplesmente é muito diverso. E principalmente porque o sistema patriarcal e capitalista, ele não nos universaliza. Quem dera, né, que eles nos tratassem todos como iguais. Pelo contrário, eles nos tratam com muita diferença. E ao mesmo tempo convence as pessoas que estão dentro do sistema que elas são todas iguais, desde que elas tenham mérito, desde que elas alcancem espaço sempre econômico. Bom, gente, era esse o tema do vídeo de hoje. Peço desculpa por alguns probleminhas que eu tive aí, que deu, coitada da Bia na hora que ela foi editar esse vídeo, que a câmera desligou umas 3 vezes, mas acho que a gente chegou ao final de forma assim tranquila. Escreva aqui embaixo se vocês finalmente entenderam o conceito de lugar de fala ou se eu estou falando alguma besteira. Enviem esse vídeo até chegar na Djamila Ribeiro para ela poder dizer se eu estou falando besteira. Mas eu acho que eu entendi direitinho o conceito dessa vez e vou parar de falar besteira por aí quando alguém me questionar o que é lugar de fala. Espero que vocês tenham gostado desse mais nosso ET Bilu e estejam sempre comigo nessa nossa busca pelo conhecimento. Me acompanhe também nas redes sociais em @freewin1 no Instagram e conheça meu segundo canal, Leia Preta Lê. Era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje, queridos. Fico por aqui, beijos e até a próxima!